Pai do Senhor, povo santo. Amém. Tudo bem com vocês? Tudo na paz? Abra aí a sua Bíblia no livro do Êxodo, capítulo de número 21. A gente vai ler do 1 ao 6. Êxodo 21. A gente vai ler do 1 ao 6. Eu vou ler na versão NVI. Diz assim, versículo 1. São estas as leis que você proclamará ao povo. Aqui é Moisés falando ao povo, né? Um recado de Deus, através de Moisés ao povo. São estas as leis que você proclamará ao povo. Se você comprar um escravo hebreu, ele o servirá por 6 anos, mas no sétimo ano será liberto, sem precisar pagar nada. Se chegou solteiro, solteiro receberá liberdade. Mas, se chegou casado, sua mulher irá com ele. Se o seu senhor lhe tiver dado uma mulher, e esta lhe tiver dado filhos ou filhas, a mulher e os filhos pertencerão ao Senhor. Somente o homem sairá livre. Versículo 5. Se, porém, o escravo declarar: eu amo o meu senhor, a minha mulher e os meus filhos, e não quero sair livre, o seu senhor o levará perante os juízes. Terá que levá-lo à porta ou à lateral da porta e furar a sua orelha. Assim ele será escravo por toda a vida. Amém? Tome seu assento, fique à vontade. Escravo é aquele que está totalmente sujeito ou submisso à vontade de alguém ou a um senhor. O escravo, em alguns casos, ele se torna propriedade do seu senhor. A palavra escravo no hebraico, ela é eved, que vem da raiz evad, né? Então, eved significa escravo, ela vem da raiz avad, que significa servir. Então, esta é a raiz. Àquela época, haviam algumas situações em que uma pessoa se tornava escravo. Uma delas, ela se tornava escravo pela pobreza. Se a pessoa não tivesse condições de se sustentar, se ela não tivesse condições de se manter, ela se vendia ou ela ia trabalhar para alguém para ter pelo menos o básico, o elementar, para poder sobreviver. Alimentação, comida, um teto para morar. Também por uma situação, e nesse caso a gente se lembra lá de José, quando ele esteve no Egito, que quando a fome apertou, aí os egípcios deram a prata para comprar alimento. Depois deram os seus animais para comprar alimento. Depois acabou a prata, acabaram os animais. Eles se venderam por alimento, ou seja, se tornaram escravos do faraó. Venderam as suas terras e a si próprios por conta da pobreza, se tornando assim servos ou escravos de faraó, tornando-se escravos para poder ter o mínimo para sobreviver. Em situação de guerra, quando um reino vencia outro reino, eles pegavam ali os despojos, os bens e também aqueles que estavam rendidos. Então, aqueles sobreviventes eram levados ou mantidos como escravos. Você vê, quando a gente vai lá em 2º livro dos Reis, no capítulo de número 5, vai contar a história de Naamã. Naamã é um general sírio, ele guerreia contra Israel. Os sírios vencem os israelitas e eles levam cativos algumas pessoas para a Síria. Dentre elas, a menina que pede para que ele vá lá em Israel e conheça o profeta que lá estava. Então, aquela menina, por uma situação de guerra, ela sai da sua nação e vai levada para a Síria como escrava ou como serva. E também, uma outra situação é por dívida. Se alguém contraísse dívida com alguém, não tivesse como pagar essa dívida,
ela então passava a ser escrava ou serva do seu credor, para assim quitar aquela dívida. Uma história que vocês vão lembrar, está lá também no segundo livro dos Reis, só que agora no capítulo 4, vai contar a história de um servo do profeta que morre, não é isso? Lembram? Ele morre e o que ele deixa de herança para a viúva? O que ele deixa? Dívida. E 2 meninos, não é isso? Para piorar a situação, chegam o quê? Os credores. E o que os credores foram fazer lá? Cobrar a dívida. Ela tinha como pagar? Não. E o que eles dizem? Então me dá aqui seus 2 filhos, que nós vamos levá-los, ou vamos vendê-los, ou eles serão nossos escravos, trabalharão como escravos, para que se quite toda a dívida. Então essas eram algumas das situações em que as pessoas se tornavam escravas. Neste contexto, nesse texto, Moisés estava transmitindo uma lei. Deus agora resolve regulamentar a questão da escravidão, ali naquela época. E esta lei é referente a hebreus que são escravos de hebreus, ok? O estrangeiro, ele não tinha um tempo, ele se tornava escravo para sempre. As mulheres também. Só que um hebreu que tivesse um conterrâneo como escravo, aí Deus manda uma lei, Anderson. E a lei é, versículo de número 2: se você comprar um escravo hebreu, ele o servirá por quantos anos? 6 anos. 6 anos, para que, se você não sabe, na Bíblia é o número do homem, né? E o homem é imperfeito, é falho, é falível. Então, este escravo hebreu, ele trabalharia por quantos anos? 6 anos. Porém, no 7º ano, o que acontecia? No 7º ano, esse escravo, ele tinha que ser o quê? Liberto. Ele tinha que ser dispensado. E Deus é perfeito, né? 7 é o número da completude, é o número da totalidade, é o número da perfeição, é o número de Deus. E o que eu aprendo, o que eu quero falar para vocês com isso, meus irmãos? Aquele hebreu que era escravo do hebreu, ele passava 6 anos, quem sabe ali no 1º ano já contando, faltam 7 anos para eu ser o quê? Liberto. Ele passava 7 anos em uma expectativa de liberdade. Hoje a gente conta em quê? Falta 35 anos para eu aposentar. Só falta 30. Falta 5, não é? Hoje a gente conta não como escravos, assim, né? Mas o trabalho é como se fosse. E a gente conta os dias. E isso gera uma expectativa em todos nós, é claro. E no escravo, muito mais ainda. E o que eu quero dizer e quero passar para vocês, meus irmãos, é o seguinte: que Deus, na sua perfeição, Ele está nos ensinando que qualquer momento adverso, qualquer tempo de tribulação, Ele tem também um tempo determinado para acabar. Ele passava ali 6 anos servindo como servo, como escravo, mas no 7º ano ele seria liberto, livre. Eu não sei como você chegou aqui, se tem algo que está te escravizando, ou há quanto tempo isso está te escravizando, mas de uma coisa eu tenho certeza: lá no céu hoje também foi promulgada uma lei para dizer que este tempo vai passar, este tempo vai acabar e você será livre. Aleluia! Como diz o sábio Salomão, há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Então isso é um tempo, meu amigo. Assim como o Senhor regulamentou, decretou, ordenou, recebe para você também, meu irmão. Hoje os céus, Salete, estão decretando que este tempo de sofrimento, isso que está te escravizando, isso que está te atormentando, também vai passar, vai acabar. Aleluia! Aleluia!
Então esta lei, ou este capítulo, ele começa falando sobre escravidão e liberdade. A palavra escravidão, ela denota, ou ela nos traz um sentimento de sofrimento, de angústia, de dor, de abandono, de impotência. Sim ou não? É uma palavra que ela não é muito agradável aos nossos ouvidos. Quando a gente ouve falar de escravidão, nos causa, ou nos dá uma certa repulsa. Ninguém quer ser, nem muito menos se sentir escravo de alguém ou de alguma coisa. Quem de vocês gosta de ser ou se sentir escravo? Ninguém. Então é um sentimento ou um comportamento que ninguém quer que exista. A escravidão, pelo menos, a escravidão na verdade, não só aqui, a escravidão foi abolida, mas nós não podemos negar que ela ainda exista. Pastor, ainda existe escravidão? Existe. E por que eu digo com convicção? Porque nós nos tornamos escravos daquilo que nos domina. E hoje nós vemos pessoas escravas de vícios, escravas de relacionamentos, escravas de sentimentos, escravas de doenças, enfermidades. 1 João 8,34 vai dizer assim: Jesus respondeu: digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Então a escravidão ainda existe, porque nós também sabemos e conhecemos pessoas que vivem pecando. E a palavra vai dizer que aqueles que vivem pecando se tornam escravos do pecado. Por outro lado, quando nós ouvimos a palavra liberdade, já soa bem mais suave, né? Quando eu ouço liberdade, né, eu me imagino na beira assim de uma praia, isso, o vento batendo no rosto, os braços abertos, só não pode ventar muito forte, né? Os braços abertos, isso é um ar de liberdade. Se você pergunta aqui, não sei se tem outro motociclista aqui, mas se perguntar por que você gosta de andar de moto, ele vai te falar, dá uma sensação de liberdade. O vento batendo no rosto, batendo no peito, você olhando a paisagem. E um dos anseios do ser humano é a liberdade. É ou não é? Ó, tem pelo menos um aí que quer ser livre, quer a liberdade. Então a liberdade, ela denota o quê? Paz, alegria, autonomia, amparo, poder. Em contrapartida, quando a escravidão nos traz sentimentos ruins, a liberdade nos traz esse sentimento de poder, de paz, de liberdade. A liberdade é um direito adquirido, porém, em alguns casos, nós não podemos negar a inexistência dela. E hoje nós temos vivido muito isso. Hoje tem se falado muito sobre isso, sobre liberdade. E a gente sempre quer liberdade, né? Só que Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 5, no verso 1, ele vai dizer: foi para liberdade que Cristo nos libertou, meus irmãos. Foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Permaneceis o quê? Firmes. Ni quê? Na liberdade com que Ele nos dá. Não vos submetendo ao jugo de escravidão. Então o Senhor nos libertou para que de fato sejamos livres. Se permanecermos na liberdade que o Senhor nos dá. Agora, quando a gente ultrapassa a liberdade, aí a gente corre um sério risco de cair no jugo da escravidão. E que jugo é esse? Uma coisa chamada pecado. Todo aquele que vive em pecado se torna escravo do pecado. Mas foi para a liberdade
que Cristo nos libertou. Por isso temos hoje aqui essa liberdade de servirmos a Ele. Olha o que está acontecendo lá na Nicarágua, meus irmãos. Olha o que está acontecendo lá. Nós temos inclusive a liberdade de orar pelos irmãos que estão lá na Nicarágua. E em tantos outros países, daqueles que não têm a liberdade de num domingo, no final do dia ou à tarde, à noite, vir a um lugar como esse e dizer: eu sou livre para adorar. Liberdade e escravidão, ou escravidão e liberdade, são duas palavras antagônicas, contrárias. São duas palavras opostas, incompatíveis. Logo que, se eu sou escravo, eu não sou livre. E se eu sou livre, eu já não sou mais escravo. Então, ser escravo e ser livre ao mesmo tempo, não tem jeito, não dá, certo? Tem alguém comigo por aqui? Ser escravo e ser livre ao mesmo tempo, não tem jeito, certo? Errado. Embora um escravo livre, seja um paradoxo, o que vai determinar, o que determina se eu sou escravo, se eu sou livre ou se eu sou um escravo livre? O que é que determina? Se eu sou um escravo, se eu sou livre ou se eu sou um escravo livre? O que é que determina? Fala aí. Sabe o que vai determinar se eu vou ser, ou se eu sou um escravo, se eu sou livre ou se eu sou um escravo livre? Diga assim: as minhas escolhas. As nossas escolhas vão determinar se somos escravos. As nossas escolhas vão determinar se eu sou livre. E as nossas escolhas vão determinar se eu sou um escravo livre. Uma outra perguntinha para vocês. Onde nasceu o nosso direito de escolha? A gente está falando de escolha, né? Onde nasceu esse direito de escolha? Quem respondeu? Muito bem. Vocês ouviram o que ela falou? Não? Então, segura aí. No paraíso, havia pecado? Havia pecado? Quando Deus cria todas as coisas, aí cria o homem, coloca ele lá no paraíso, lá no Éden, havia pecado? Não. Mas já havia o direito de escolha. No paraíso nasce o nosso direito de escolha. Vocês podem comer livremente de tudo, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ok? Não foi isso? Deus deu uma orientação. Deus havia dado uma ordem. Agora, comer ou não, dependia de quem? De Adão e Eva. Então ali nasceu o nosso direito de escolha. E uma escolha errada tirou o homem do paraíso e fez com que entrasse o que na terra, meus irmãos? O pecado e a morte. Por uma escolha errada, no paraíso, olha só, alguém escolher errado no paraíso. Por conta dessa escolha, Salete, entra agora o pecado e a morte. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 5, versículo 12, ele diz assim: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também veio a morte a todos os homens, porque todos pecaram. Deus, no Éden, ou no paraíso, deu ao homem, nos deu o direito de escolha.
Mas quem escolheu que entrasse a morte ou o pecado não foi ele. Foi o homem. Por conta de uma escolha errada. E se agora nós temos direito de escolha, e nós todos os dias fazemos escolhas incontáveis, não é isso? Na nossa vida nem se fala, todo momento nós estamos fazendo escolhas. Se agora, Anderson, nós temos o direito de escolhas, eu digo que nós somos o resultado das nossas escolhas. Nós somos o resultado das nossas escolhas. Anota aí para você botar no seu perfil. Olha só, meus irmãos. Escolhas certas nos tornam livres para desfrutar dos seus benefícios. Quando você escolhe certo, você fica livre para desfrutar os benefícios das suas escolhas. Escolhas erradas nos tornam escravos das suas consequências. Adão e Eva que o diga. Eles escolheram desobedecer e se tornaram escravos da consequência desta desobediência. Então as nossas escolhas tanto definem quem somos, como as nossas escolhas têm o poder de nos fazer livres ou escravo livre. Mais outra para você colocar no seu perfil. O que somos hoje é resultado das escolhas do passado. O que queremos ser no futuro será resultado das escolhas do presente. Onde você quer estar? Onde você vai querer estar daqui a 5, 10, 15 anos? Ou uma pergunta mais prática: onde você vai querer estar quando Jesus voltar? Se é no céu, decida agora. Decida hoje. Não é tempo de deixar para amanhã, ou para depois de amanhã, ou para depois de amanhã, ou para o mês que vem, porque nós não sabemos. O que queremos viver no futuro vai depender das escolhas que fazemos hoje, agora, neste momento, no dia que se chama hoje. Deus, apesar de nos dar o direito de escolha, Ele não escolhe por nós. Ele não vai escolher por mim, não vai escolher por você, Wagner. Ele pode nos apontar a direção, Ele pode nos apontar o caminho, mas a decisão é sempre nossa. A escolha, quem vai fazer somos nós. Deuteronômio 11, 26 ao 28. Preste atenção. Moisés falando ao povo no deserto, Wagner. Prestem atenção. Hoje estou pondo diante de vocês bênção e maldição. Vocês terão bênção se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, que hoje lhes estou dando. Quando é que Ele está dando? Hoje. E eles terão futuro, não é isso? Mas Ele está dizendo: hoje eu coloco diante de vocês bênção e maldição. Se obedecerem, desfrutarão das bênçãos, não é isso? Mas terão maldição se desobedecerem aos mandamentos do Senhor, seu Deus, e se afastarem do caminho que hoje lhe ordeno, para seguir deuses desconhecidos. Essa proposta está valendo para a gente todos os dias. Todos os dias nós temos uma escolha a fazer. Eu quero as bênçãos que o Senhor tem para mim, ou eu quero as maldições que estão me esperando. Porque bênção e maldição estão caminhando, meus irmãos. Agora, o que determina o que eu vou conseguir, o que eu vou obter? A minha escolha.
No capítulo 30 do mesmo Deuteronômio: vejam que hoje eu ponho diante de vocês vida e prosperidade, morte e destruição. Hoje ponho diante de vocês vida e prosperidade, morte e destruição. O poder de escolha está com quem, Wagner? Está com Deus? Não. O poder de escolha está com o povo. E por que Moisés está falando isso para o povo de novo? Porque agora Moisés está falando para os filhos da geração que ele já tinha dado a mesma instrução. E eles resolveram, decidiram, escolheram desobedecer. Eles tinham bênção se obedecessem e maldição se desobedecessem. Eles escolheram, Anderson, desobedecer e ficaram no deserto. Aí essa geração que eram meninos ainda, agora estão homens, e Moisés, o Deuteronômio é a repetição da lei. Moisés agora está, em outras palavras, dizendo: não cometam os mesmos erros que os seus pais cometeram. Eis que ponho diante de vós bênção e maldição, vida e prosperidade, morte e destruição. A desobediência é o caminho para a morte e para a destruição, meus amigos. Escolha sempre obedecer. Algumas cerimônias, alguns rituais, algumas coisas do Antigo Testamento que é sombra do Novo, passaram, nós não precisamos mais. Mas nesse texto tem duas coisas que não vão passar nunca: fazermos escolhas e o princípio da obediência. Essas não vão passar nunca. Todos os dias, Anderson, a gente acorda com o direito de escolher obedecer ou desobedecer. Quem obedece desfruta das bênçãos. Quem desobedece é o caminho de morte e destruição. Mais à frente Moisés vai dizer: escolhe, pois, a vida e vivereis. Ou seja, escolha obedecer, meu irmão. O poder está nas suas mãos. O poder de escolha está nas nossas mãos. Lembre-se, Ele nos dá o direito de escolha, mas Ele não escolhe por nós. Nós sempre teremos o direito de escolha. E uma vez tendo esse direito, sabendo que nós temos esse direito e que Deus não escolhe por nós, quando formos escolher, não escolha o mais fácil, escolha o que é certo. Tendo o poder de escolha, tendo que escolher algo, não escolha o que é mais fácil, escolha o que é certo. Amém? Escolha o que é certo. Eu pergunto para vocês: o que é mais fácil? Ficar num palácio, leia-se zona de conforto, ou sair para uma guerra? Respondam, gente, uma pergunta. O que é mais fácil nessa escolha? Henrique, você tem aqui uma escolha: tu quer ficar aqui na zona de conforto, no palácio, ou tu quer ir para a guerra? O mais fácil é ficar no palácio, zona de conforto. No primeiro livro de Samuel, no capítulo 11, versículo 1, diz assim: na primavera, época em que os reis saíam para a guerra. Os reis o quê? Saíam para a guerra. Davi enviou. Davi foi? Davi enviou para a batalha Joabe e seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Mas Davi permaneceu em Jerusalém. O que Davi escolheu, gente? Zona de
Davi escolheu o mais fácil. Como eu e você. No momento de aperto, a gente é o quê? Vou ficar no palácio. E o que era o certo? Qual era o certo? E a guerra. O texto mesmo diz: momento que os reis saíam, época em que os reis o quê? Saíam para a guerra. Davi escolheu os mais fáceis e arcou com as consequências de uma escolha errada. Deixa eu te falar, zona de conforto não é lugar de crente. Na zona de conforto a gente baixa a guarda. Na zona de conforto a gente passa a ver o que não deveria ver. Na zona de conforto a gente passa a ir aonde não deveria ir. Na zona de conforto a gente passa a fazer o que não deveria fazer. Em condições normais, tendo condições, o que é mais fácil? Assistir o culto em casa ou vir à igreja? Em condições normais, havendo a possibilidade, ok? O que é mais fácil, meus irmãos? Oxe, pipoca, pijama, pantufo, o cara esquece que está cultuando. Primeiro, ele já esqueceu. Por quê? Baixou a guarda. Zona de conforto. Ele esquece que ele vai o quê? Prestar um culto. Para ele é como se fosse mais uma série do Netflix. Para ele é como se fosse mais um entretenimento. Então, pijama, pantufa, pipoca. É ou não é? Não gosto dessa música, eu vou ali. É o Maguinho que vai pregar, não vou ouvir. Escolhas, é isso ou não é? Então a zona de conforto é o pior lugar para o crente estar, ou seja, não é lugar de crente. Sabe por quê? Se Davi tivesse ido para a guerra, ele estava o quê? Atento, porque a vida estava em risco. Ele estaria atento a usar taques, meu irmão. Você na igreja do Senhor, quando você vem à casa do Senhor, quando você está trabalhando, você também está atento, você não tem tempo de baixar a guarda, você não relaxa. E eu aqui sentado, eu vejo aqui alguns exemplos. Por exemplo, o presbítero Valdemar, 4 anos, ficou 4 anos assistindo culto de casa. Zona de conforto? Não, impossibilidade. Lutando contra uma leucemia. Aí sim, estava assistindo. Estava cultuando. 4 anos. Mas hoje está aqui, ó, curado. Para a honra e glória do Senhor. O que era mais fácil para o presbítero Valdemar? Já estou há 4 anos assistindo o culto de casa. Vou ficar. Mas qual que é o certo? Não deixeis de congregar como é costume de alguns, aleluia. E está aqui, ó, quinta está aqui, domingo está aqui, escola bíblica está aqui, está 100% não, mas ele não escolheu o mais fácil, ele escolheu o certo. A Viviane está do lado de uma irmã ali, que a diabetes a privou da visão. Ela poderia estar sentada em frente à TV, ouvindo o culto. Era o mais fácil. Mas ela está aqui, ó, sentada, cultuando, adorando. Não baixa a guarda, porque Deus é bom. Aleluia! Se você tem a opção de escolha, escolha o certo, não o que é mais fácil. O que é mais fácil? Estar no palácio, zona de conforto, ou sair para ir reconstruir as muralhas de uma cidade? O que é mais fácil? Pantufa, pijama. Eu vou sair daqui do palácio, embora seja um servo, embora tenha vindo porque estou cativo,
Eu vou sair daqui para ser orelha? Vou nada. O que era mais fácil? Ficar no palácio. O que era o certo? Se indignou com a situação da cidade dele. Se indignou, Valdemar. Então ele poderia ter ficado na zona de conforto. Não, ele não preferiu o mais fácil, ele preferiu o certo. Na zona de conforto ele poderia se incomodar. Ô Jesus, levanta outro, né? Jesus, as muralhas estão destruídas, estão derrubadas. Ô Senhor, se o Senhor levantasse alguém. Não é assim? Se o Senhor levantasse alguém, seria tão mais fácil para mim, porque eu não precisava sair da minha zona de conforto. Mas ele não, saiu da zona de conforto, foi lá para o fronte, Wagner, levantou muralha. E lá, fazendo o que era certo, levantou-se a oposição, tentaram parar, mas ele dizia: olha, eu estou fazendo uma grande obra e não posso parar, aleluia. Na zona de conforto a gente não baixa, na zona de conforto a gente baixa a guarda. Na batalha, Wagner, ainda que a gente trabalhe com a mão e segure a espada com a outra, a gente não para. Você vai trabalhar, você vai estudar, você vai vencer. É o quê? Com um livro na mão, mas com a espada na outra. A espada da palavra de Deus, aleluia. Mas nós não vamos parar. Não escolha o mais fácil, escolha o que é certo. Escolha o certo. Davi era livre no palácio. Sim ou não? Davi não era livre no palácio? Se tornou escravo das consequências da sua escolha. Davi escreve o Salmo 51, Salmo de confissão, de arrependimento. O Senhor perdoou? Sim ou não? Sim. Perdoou Davi. Mas o que Deus fala para ele? Olha, Davi, te perdoei, você é um homem segundo o meu coração, você se quebrantou, mas o menino vai morrer. Aquilo que você fez em oculto se fará contigo na presença de todo mundo. A espada não se apartará da tua casa. Davi, sendo livre, se tornou escravo das suas escolhas erradas. Neemias era escravo no palácio, sim ou não? Neemias, sendo escravo, se tornou livre e desfrutou dos benefícios da sua escolha certa. Então não é o lugar onde a gente está, não é a situação que a gente esteja. As nossas escolhas vão determinar se seremos escravos, se seremos livres ou se seremos escravos livres. Um rei livre se tornou escravo, e um servo, estando escravo, se tornou livre. Qual a diferença? A escolha que tomaram. Um escolheu o mais fácil, o outro escolheu o certo. Escolha sempre o certo. Ainda que você tenha um prejuízo financeiro, escolha o certo. Ainda que você vá sofrer, escolha o certo. Eu sei que tem que terminar esse namoro, não está bom para mim, mas eu vou sofrer, eu não quero passar pela sofrência. É mais fácil ficar. Não escolha o mais fácil, escolha o certo. Em todas as ocasiões, em todo o tempo, em todo lugar, em todo momento. As escolhas mais fáceis nem sempre nos levarão aos lugares certos. Ou não nos levarão a lugares certos. Então estejam preparados, vigilantes, a ferramenta na mão e a espada na outra, se necessário for. Mas Deus vai honrar o teu esforço e as tuas escolhas acertadas.
Então, se nós entendemos que nós somos o que nós escolhemos, se nós entendemos que Deus nos dá o direito de escolha, mas não escolhe por nós, se nós entendemos que entre escolher o mais fácil e escolher o que é certo, eu tenho que escolher o que é certo, eu oriento vocês, escolham ser um escravo livre. Pastor, eu quero ser livre. Não é o anseio de todo ser humano? A liberdade? Como é que você está pedindo para eu escolher ser escravo? Isso. Não escolha o mais fácil. Escolha o que é certo. Então escolha ser um escravo livre. No versículo 2 de Êxodo 21, diz que era uma lei. Embora fosse uma lei, o Senhor, o dono daqueles escravos hebreus, ele tinha o direito de escolher se cumpriria ou não a lei. Sim ou não? Sim. Ele trabalhará para você 6 anos, mas no 7º ano você liberará ele. Ele estará livre, sem pagar nada. Esta era a lei. O Senhor, o dono, ele poderia escolher obedecer a lei ou não. Não é isso? Mas, no versículo de número 5, quem tem esse poder de escolha agora não mais o Senhor. Quem tem o poder de escolha agora é quem? O escravo. O servo. Olha o que diz o versículo 5 de Êxodo 21. Se porém, deu os 7 anos, o Senhor chega para ele e fala: olha, você trabalhou para mim 7 anos, 6 anos, agora você tem o direito de liberdade. Agora você é um homem livre. Agora você pode ir embora. Essa é a proposta. Na verdade, esta é a lei. Esta é a ordem. Versículo 5. Se porém o escravo declarar: eu amo o meu Senhor, a minha mulher, os meus filhos, e não quero ser livre. Olha só. Depois de 6 anos servindo Wagner, agora você tem a oportunidade de ser o quê? Livre. Talvez estava marcando na parede, ó, 1 semana, 2. Agora eu tenho a possibilidade de ser o quê? Livre. Aí na verdade aqui ele tem 2 possibilidades: de ser livre, e ele também tem a possibilidade ou o direito de escolher. Enquanto o Senhor tem o direito de escolher libertar ou não, o escravo aqui tem o direito de escolher se vai continuar escravo ou se vai embora livre. Se porém ele disser: eu amo meu Senhor, amo minha esposa, amo meus filhos, não quero ser livre. Se o escravo fizesse isso, o seu senhor tinha que levá-lo aos juízes da cidade. Levava ele a uma porta, pegava uma sovela. Sovela é um objeto pontiagudo. Colocava a orelha daquele escravo na porta ou na lateral da porta, no umbral da porta, furava a orelha daquele escravo. Furava a orelha daquele escravo. E uma vez aquele escravo que escolheu, por amor ao seu senhor, não ser livre, continuar sendo um escravo, porém livre, tinha a orelha furada. E aonde quer que ele chegasse, onde quer que ele passasse, alguém olhasse e visse a orelha dele furada, era um sinal de que ele teve o direito de escolher a liberdade, mas por amor ao seu senhor, ele escolheu ser um escravo livre. Ele escolheu continuar servindo por amor ao seu Senhor. Por isso que eu digo, escolhamos ser escravo livre. O escravo livre é aquele que
abre mão da sua liberdade por amor ao seu Senhor. Nós tínhamos toda a liberdade de não estarmos reunidos aqui prestando um culto. Poderíamos estar em qualquer outro lugar, mas por amor ao nosso Senhor, nós estamos aqui servindo. E a gente diz: nós somos servos de Deus. Não mais por obrigação, não mais por imposição, não mais por um salário, mas nós continuamos servos, continuamos escravos, continuamos servindo, porque o amamos. Escravo livre é aquele que abre mão da sua liberdade por amor ao seu Senhor. O amor aqui supera a liberdade. O amor aqui, ele vai muito mais além do que a liberdade, Anderson. A gente escolhe continuar escravo, um escravo livre, por amor. Olha o que diz Deuteronômio 6, 4 e 5. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com todas as suas forças. É este amor que nos faz servir, que nos faz servos, que nos faz sermos escravos deste Senhor, porque neste Senhor nós encontramos paz. Mesmo Ele deixando as portas abertas, para que a gente saia livre. É muito melhor, Wagner, ser um escravo livre por amor do Senhor, do que desfrutar das liberdades ou da liberdade que o mundo tem para nós. 1 João 4, 18 e 19. No amor não há medo. No amor não há medo. Estou com medo, será que eu continuo servindo? Será que eu vou para o mundo? Será como é que está? E aí, será que Ele me perdoa? Será que Ele me recebe de volta? Estou com medo. O verdadeiro amor lança fora todo o medo. Porque o medo propõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Então é por amor que nós estamos aqui. É por amor que nós servimos. É por amor que nós obedecemos a Sua palavra. É por amor que nós pedimos: Senhor, nos ajuda, nos dá força, graça, sabedoria para tomarmos as nossas decisões. Embora eu saiba que o Senhor não decida por mim. João 4, 21. Aquele que tem os meus mandamentos. Quer saber se você ama o Senhor? João 14, 21. Senhor, será que eu te amo mesmo? João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e o guarda, este é o que me ama. A maior prova de amor está aqui, meus irmãos. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, ou seja, aquele que conhece a minha palavra e me obedece, este é o que me ama. E a palavra diz que ele vai ser amado, e ele será amado do meu Pai. E eu também o amarei, e me manifestarei a Ele. Então é por amor, não por barganha, não por medo, por amor. Só há liberdade em Jesus.
só há liberdade em Jesus. Qualquer outra liberdade fora de Jesus é uma liberdade aparente. É uma liberdade de Facebook. É uma liberdade de Instagram. A verdadeira liberdade está em Jesus. Sabe por quê? Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Já estou me encaminhando para o fim. E Jesus nos libertou. Jesus nos viu escravos, Anderson. Deus nos viu escravos. E Ele faz um plano para salvar esses escravos. Vocês lembram que eu dei pelo menos 3 situações pelas quais as pessoas se tornavam escravas naquela época? Vocês lembram? Lembram? A primeira é pelo quê? Primeira? Peu-po, bebre, zeazá. Pobreza. Não é isso? Isso vale para hoje? Sim ou não? Sim. Há muita gente que se julga ou que não se contenta com aquilo que Deus tem dado, se acha pobre, Anderson. E por conta dessa pobreza, ou esse sentimento de pobreza, ele se escraviza no trabalho. Ele se escraviza para ter. Ele se escraviza no trabalho. Ele se torna escravo do trabalho. Aí não tem tempo para cultuar. Aí ele não tem tempo para Deus. Aí não tem tempo para a família. Aí não tem tempo para os filhos, para os amigos. Não tem tempo para nada, porque ele está escravo do trabalho. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então talvez você esteja nessa situação. Ah, mas é porque eu quero dar uma condição melhor de vida para os meus filhos. Sim, os teus filhos vão crescer, você não vai ver, daqui a pouco tu está perguntando, quem é esse? Opa, eu sou seu filho, mas passou tão rápido, eu nem vi, estava trabalhando. É ou não é? Isaías 41:17. O pobre e o necessitado buscam água e não encontram. Suas línguas estão ressequidas de sede. Mas eu, o Senhor, lhes responderei. Eu, Deus de Israel, não os abandonarei. Aleluia! Maneira um pouquinho. Tira um tempo para Deus. Tira um tempo para agradecer. Ainda que você julgue ser pouco, mas foi Ele que te deu. Adore, agradeça, louve, exalte esse Deus. Aleluia! O que adianta levantar cedo, acordar cedo, dormir tarde, comer o pão com dores? Porque aos seus Ele dá enquanto dormem. Para com esse desespero. O Senhor está te vendo e Ele não te abandona. Por uma situação de guerra. Ah, mas guerra é só lá na Ucrânia. Quantas guerras nós temos travado? Tanto internamente quanto com o outro. E a gente vai fazendo intriga aqui, intriga ali, às vezes intrigas internas, conflitos internos. Daqui a pouco conflitos externos. E estamos sendo escravizados pela mágoa, pelo ressentimento, pela dor, pela angústia, pela falta de perdão, de pedir ou de liberar. E isso está nos escravizando, a gente tem deixado de viver. As nossas guerras internas, guerras externas, isso tem nos escravizado. Mas o nosso Senhor, que nele há liberdade, Ele nos livra de tudo
o que queira nos escravizar. Paulo escrevendo aos Efésios no capítulo 4, versículo 30 a 32. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Quer se livrar dessa escravidão, desses sentimentos? Quer se livrar? Se livre da amargura, se livre da falta de perdão. Perdoe, ame, abrace, doe, se doe, que haverá libertação, cura. Por pobreza, por guerra e por dívida. Havia um escrito de dívida em nosso nome, pelo qual nós não poderíamos pagar. Vocês lembram que uma escolha errada tirou o homem do paraíso, e tirando o homem do paraíso permitiu que o pecado e a morte adentrassem no mundo? Vocês lembram disso? Pois é, por conta do pecado e da morte. O pecado que nos escravizou, o pecado que ainda hoje escraviza, ainda é uma dívida, Wagner. Para aqueles que já receberam Jesus, a dívida está paga. Mas para aqueles que ainda não o receberam, a dívida continua valendo. Nós tínhamos uma dívida impagável. Só que Deus, com o seu grande amor, Ele nos dá o melhor que Ele tinha. E Jesus nos compra. E Jesus diz: olha, a dívida dele está paga. O pecado que nos escravizava agora foi pago. E nós que vivíamos escravos do pecado, hoje temos liberdade em Deus. Aleluia! Colossenses 2, do 13 a seguir. Quando vocês estavam mortos em seus pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou de todas as transgressões e cancelou a escrita da dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. E tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Foi na cruz que os nossos pecados foram pagos. Na cruz o escrito de dívida foi quitado e hoje somos livres. Aleluia! Foi na cruz. Foi na cruz que o precioso sangue de Jesus nos libertou. E por entendermos este sacrifício, nós escolhemos continuar escravos, servos, por amor a este amor demonstrado na cruz do Calvário. Por isso nós temos essa liberdade. Então, se o escravo decidisse isso, ele tinha que ir aonde? Aos juízes. Tinha que ter uma marca, Wagner. Tinha que ter uma marca naquele escravo. Hoje nós não precisamos de uma marca, Wagner, nos umbrais da nossa porta, com o sangue de um animal.
Não, não precisamos. Hoje nós não precisamos ter a orelha furada como um escravo, para que quando olharem para a gente falar, esse aí é um escravo livre. Não. Nós não temos essas marcas externas, Wagner. Mas o Senhor, por ter pago a nossa dívida na cruz, nos deixou uma marca interna, que se chama Espírito Santo de Deus. E é o Espírito Santo de Deus que nos faz sermos reconhecidos como os livres em Cristo Jesus. O Espírito Santo que habita em nós faz-nos ter um comportamento que onde quer que a gente chegue, alguém olha e fala, esse aí tinha todo o direito de continuar no mundo, mas por amor, ele decidiu ser servo. Aleluia! Se coloque de pé. Aleluia! Nossas escolhas definem se somos escravos, se somos livres, ou se somos um escravo livre. E as nossas transgressões, os nossos pecados, nos distanciam de Deus.